Então, boa tarde. Pessoal, vamos começar o capítulo 7, que é diagonalização de operadores. Geralmente esse capítulo nem... Pelo menos eu particularmente não vi quando eu paguei álgebra linear. A gente viu outra coisa. Que seria o capítulo 8 desse, que era produto interno. Na verdade, produto interno é o primeiro capítulo de álgebra linear 2 em alguns cursos. Mas enfim. Aí eu vou separar ele em duas partes. Hoje, sexta-feira. Eu vou começar basicamente com a definição, só para, entre aspas, motivar o cálculo que vai acontecer aqui. Então, eu vou pegar duas matrizes quadradas. Então, A e B, matrizes quadradas de ordem N. Aí, A e B são ditas semelhantes. A e B. Se existe uma matriz invertível P, tal que assim. Por que tem esse tipo de coisa? Por que isso aqui vai ser relevante agora? Porque imagina o seguinte, eu não sei se vocês lembram acho que era a sexta questão da primeira lista de exercícios, não vão lembrar, né? Mas nessa questão tinha um exercício que eu falava de traço, alguma coisa assim, vocês lembram? Aí, o determinante também era uma coisa do tipo, ó, por exemplo. Uma observação aqui é que o det vamos supor que a matriz A seja... o det dessa matriz, ó, é o det de P. Aí o det do produto é o produto dos dets, né? Então fica det de P vezes det de B, determinante de B vezes o determinante da inversa da P. Só que o determinante da inversa da P é 1 sobre o determinante da P. Então cancela esse. Eu vou fazer isso, mas o determinante da P ele é 1 sobre o determinante da P. Aliás, o determinante da P é menos 1. Aí cancela, fica só o determinante de B. Então, matrizes semelhantes têm o mesmo determinante. Tá? E elas têm o mesmo traço também. Vocês lembram o que é o traço? O traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Vocês lembram, né? Uma observação. São duas observações. Essa aqui, por exemplo, o traço da matriz A é o traço dessa matriz aqui. Aí tem uma propriedade de traço, que é o traço de AB é igual ao traço de BA.
ok? Significa o quê? Significa que isso aqui que eu estou fazendo é aquele exercício lá do começo, tá? Significa que eu posso trocar, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui eu chamo de A e essa aqui de B. Aí eu posso inverter. Então aqui eu traço de BA, ou seja, de P vezes A. Essa aqui é a matriz identidade. E aí fica o traço de B. Então elas têm o mesmo traço também. Estou querendo dizer o seguinte, as matrizes semelhantes, elas têm certas propriedades que ela mantém. Se você tem uma matriz A, aí você tem uma matriz B que é semelhante a A. Só que essa matriz B ela é mais fácil de manipular do que a A. Então é preferível você trabalhar com a B do que com a A. Tá? É mais ou menos isso que entra a história da... Se eu tenho uma transformação linear, aí associada a essa transformação tem uma matriz. Só que essa matriz na base canônica, ela não é uma matriz interessante. Aí você encontra uma base, tal que nessa base essa matriz é diagonal. Aí é mais fácil, que é semelhante à primeira matriz, ok? E é mais fácil trabalhar com essa matriz. Eu não estou dizendo que... É claro que assim, você não vai fazer isso tudo só para verificar que o determinante da matriz que não é diagonalizável, que a gente vai dizer diagonalizável, né? A inicial, você faz uma conta absurda só para calcular um determinante. Não, mas no geral, às vezes não, é mais fácil trabalhar com essa estrutura aqui, ó, PP-1, do que com uma matriz qualquer, tá? Porque ela preserva certas propriedades que é interessante em determinados problemas. Então assim, só para motivar, porque as matrizes que a gente vai obter, elas são semelhantes, ok? Então, primeira coisa, o objetivo do capítulo é dada ou dado, né? Ou é dada mesmo, dada uma transformação T. Deseja se encontrar. Deseja uma base beta de V tal que a matriz da transformação nessa base, né, é uma matriz diagonal. Ok? Aí eu vou recuperar um resultado do capítulo 5, antes da gente continuar, que eu não falei, mas eu vou comentar, né, como se eu tivesse dito. Mas não tem nada de... assim, não ter visto ele não significa nada, não. É só... Oi? Isso, de background. Por exemplo, quando a matriz... Quando não tem nada, né, é que a base é canônica, né? Ou então você pode botar simplesmente assim. Por exemplo, se A for a base canônica, você coloca dessa forma ou não coloca nada. Boa tarde. Ó, que a ideia, o que eu quero? Eu quero passar da base canônica para essa outra base. Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho essa matriz aqui.
E aí eu quero passar dessa base alfa-alfa para a beta-beta, desde que a beta-beta me dá essa propriedade dela na matriz, nessa base ser diagonal. Eu vou só resgatar um desenho que está aqui, nesse livrinho aqui. Final do capítulo 5. Aqui, ó. Cadê? Não foi? Vou falar de novo. Que... Vamos lá. Porque imagina que eu tenho uma transformação linear. Aí alfa, vocês podem imaginar que alfa, como eu coloquei aqui, ó, alfa é a base canônica. Aí a transformação T é justamente essa daqui. Tá vendo? Ó? T, e ela vai de V em V. Aqui significa a base do espaço. Então aqui ela leva o V em V e as bases são a base é a canônica. E aí, para obter a transformação ou a matriz, né? Você considera a operação identidade. Aqui é um I, tá? Esse tchucu-tchucu aqui é I, de identidade. Aqui é T. E aí, o seguinte. Para você obter a matriz de V em V da base beta até beta, você tem que fazer essa composição aqui. Você pega a identidade de V em V, só aquela parte de V na base beta, e vai em V na base alfa. Aí, de V em V eu tenho T, e depois você pega a identidade de novo, de V em alfa, de V em V, só que alfa para beta. E aí, quando eu compor, quando eu fizer essa composição aqui, ó, aí você tem identidade composta com T, composta com identidade. Você faz o contrário, né? A composta. Aí fica essa estrutura aqui. Aqui é só para quando você fizer o cálculo, quando nós fizemos o cálculo, as matrizes que aparecem, elas são semelhantes. Essa aqui é a matriz na minha base inicial, que pode ser a canônica ou não. E essa aqui é a matriz na base beta que eu quero que seja diagonal. Tá? Aqui é só para dizer o quê? Que as duas matrizes têm relação e elas são semelhantes. Tá? Ou seja, o determinante delas é zero, o traço é zero. Não necessariamente são essas duas, mas elas mantêm propriedades boas que eu posso simplesmente considerar que ela é a diagonal e fazer o cálculo. Tá? É basicamente para isso que serve esse tipo de teoria. Você tem um problema, não necessariamente assim, é lógico que você não vai pegar, como eu falei, eu tenho a matriz 3x3, você vai fazer tudo isso só para calcular o determinante da matriz diagonal, porque é igual ao determinante inicial. Não. Mas uma coisa, em situações mais avançadas, é muito mais fácil você trabalhar com essa estrutura que está aqui. Com essa estrutura aqui, ó. Do que com a matriz inicial, tá? Na verdade é o contrário, né? Porque eu quero... Mas enfim. Ela também não precisa nem ser... tem uma observação aí que ela não necessariamente... toda transformação você pode fazer isso, não. Mas você pode colocar ela em blocões. Mas depois a gente vai comentar. Então, isso aqui é só para dizer assim...
toda essa teoria que a gente vai ver, ela faz sentido nesse sentido, de que em situações mais gerais é mais fácil trabalhar com a matriz nessa forma aqui do que com essa, tá? Pronto, aí tendo essa motivação aí, agora a gente vai para aprender essas contas aqui. Esse aqui você não vai copiar não, porque é só um print lá do livro, eu vou deixar aí. Tem um primeiro resultado que para, entre aspas, que motiva isso, né? Ó, o teorema, digamos assim, ai, ai, controle. Oxi, é na hora que ele quer, né? Tá bom. Ó, autovetores, o teorema, digamos assim, o ponto inicial é esse resultado aqui. Autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Autovetores associados a autovalores distintos são LI. Por que isso aqui é interessante? Imagina que você está no R2, ó. Porque a ideia disso tudo é que você quer construir uma base de autovetores de um certo operador. Então, se os autovalores são distintos, os autovetores automaticamente são LI. Dentro do R2, dois vetores LI já formam uma base. E aí a matriz que vai aparecer, ela vai ser a matriz diagonal, cuja diagonal são os autovalores do operador. É lógico que, como eu falei, nem todo operador você consegue fazer isso. Mas tem algo que todo operador você consegue, que é deixar os blocões lá aqui. Mas esse seria aula de linear 2, mas eu vou comentar só a título de informação. Então vamos demonstrar isso aqui. Eu vou demonstrar porque não tem nada demais, tá? Aí eu vou demonstrar só para dois vetores. Por exemplo, sejam V1 e V2 autovetores associados Então, eu pego dois autovetores, são associados a esses dois autovalores, onde eles são distintos, né? Aí eu quero provar que eles são LI, o que eu tenho que provar? Eu pego uma combinação. Ó. Você pega uma combinação linear que dê zero, né? Você tem que forçar que o alfa e o beta são iguais a zero. E aí, lembrando, ó, só uma notinha aqui, ó.
O T, como o V1 é um autovetor associado a lambda 1, vale isso, tá? E o V2 é associado ao lambda 2 e vale isso aqui. Agora o truque é você Ctrl Z. Nossa, ficou muito fechado aqui, parecendo um ó. Esse operador aqui, ó, T menos lambda I, é justamente aquele lá que a gente calcula o determinante da zero, né? Então você pega ele, calcula o G desse aí. Por exemplo, ó, o G, eu vou calcular o G desse ponto aqui, ó. Vou aplicar G aqui. Quanto é que é o G de zero? É zero, né? Porque ele é linear, né? Aí, como é linear, fica alfa G de V1. G de V1 mais beta G de V2 igual a zero. G de V1, lembrando, o G é isso aqui. G de V1 vai ser o quê? Vai ser... Eu vou colocar aqui. Vai ser T de V1, né? Menos lambda V1. Mais beta T de V2 menos lambda V2. Aí o T de V1 aqui tá dando zero igual a zero, né? Perdão, aqui é lambda 1, aqui é lambda 1, né? Aqui é lambda 2. Oi? É lambda menos... Ah, aqui eu esqueci um detalhe, ó. É lambda menos lambda 1. Aqui é lambda 1. Pronto, tá? Identidade. Então coloquem 1 aqui embaixo, tá? Lambda 1, aí aqui 1 e aqui também é 1, ó. Ok, agora sim. Agora esse aqui vai dar zero, porque o T de V1 é lambda 1, V1, tá? E aqui é lambda... Aqui vai ser lambda 2, V2, menos lambda 1, V1, V2, igual a zero. É, aqui, ó, daqui pra cá, eu tô usando que ele é autovetor. Aqui. Deixa eu dar um Alt. Ó. T de V2 é lambda 2, V2. O G é que é T menos lambda 1, tá? Quando eu calculo o G, eu já calculei aqui, ó. Aí aqui é 2, aí aqui vai zerar. E aí fica beta lambda 2 menos lambda 1. Isso aqui vezes V2. E aí, por exemplo, o lambda 1 e o lambda 2... Embaixo aqui? Aqui? Não, ali mesmo, a primeira aí. Ó, aqui o T de V1, T de V1 é lambda 1, V1. Não, tô usando no beta, lá em parênteses. Não é passando lambda 2 e V1, não? Aí?
Aqui é lambda 2, V2. É porque ele é autovetor de... Ah, não, não, não. Eu acho que aqui é que é 1, ó. É aqui, né, que você tá falando? É, tá certo. Aqui zera. Pronto. Aí, por exemplo, os autovetores, eles são distintos, ó. Como eles são distintos, a diferença é diferente de zero. E esse aqui, por definição, por ser autovetor, ele não pode ser o vetor nulo. Tá? Aí conclui que o beta é zero. Aí, para provar que o alfa é zero, é só você definir um outro operador, só que no lugar do lambda 1 você coloca lambda 2. Tá? Aí você faz a mesma conta. Talvez eu entendi errado. Como a identidade ali virou o V2? O V2, aonde... O V1 ou o V2? Ah, tá, peraí. Porque você tem assim, ó. G de V2, ou G de V, é o T de V menos lambda, seria assim, a identidade aplicada no V, que dá ele, tá? Dá ele mesmo. Esse aplicada é assim, gente, ó. Você tem, é multiplicação, você pega a matriz, né, vezes o vetor coluna, tá? Muito bem. Então no R2 é fácil. Porque, por exemplo, como é que eu encontro a base de autovetores? Se eu tenho uma transformação linear. Vamos por partes, né? Se eu tenho uma transformação linear. Acho, se os autovalores dessa transformação forem distintos, automaticamente os autovetores já formam a base. Tá? Isso no R2 em qualquer R. Aliás, vocês estavam coisando lá, né? Estavam escrevendo. Ai, ai. Isso aqui dava para dar em 15 minutos esse conteúdo. Mas como eu tenho um tempão, eu vou ficar conversando sobre isso. Ó, eu vou fazer o que está aqui, porque a gente, como nós teremos 2 aulas de exercício, vou deixar os exercícios para essas aulas. Oi? Não, vai ser as que estão no livro mesmo. Já tá bom já. 3 menos... Eu vou fazer esse aqui, que já tá aqui, mas depois eu vou fazer Ó, então esse tem esse. Podia ser qualquer um, tá, gente? Qual é a matriz dele na base canônica? É só você pegar a imagem na base canônica, né? Que vai ficar 3 menos 1, né? É assim, né? Aí você pega esses elementos aqui, ó, e pega a transposta. Ou seja, vou colocar assim, é menos 3, menos 1, 4, 2, né? Não é diagonal.
Aí o que eu tenho que fazer? Calculo os autovalores, né? Que é o que? É o det da matriz menos lambda I e é igual a zero. Que vai ser o det de menos 3, né? Menos 3 menos lambda é 4. Menos 1, 2 menos lambda. Aí resolve isso, né? E mais 4. É mais 4, obrigado. Que é isso aqui menos o outro, né? Menos 3, menos... Eu já poderia até somar aqui, né? Ah, já que você já... Né? Você pega um, já... Mas enfim. 6... Eu não vou cagar não, já escrevi aqui. Aí resolve aqui, né? Quanto é que é esse aqui? Oi? 2 e menos 1. Sim? Lambda 2, né? Aí 2 lambda menos lambda. Então lambda igual a menos A1 a menos 2. Então esses aqui são os autovalores. Obrigado. E agora para calcular os autovetores, que a gente vai fazer daqui a pouco. Aí esses autovetores automaticamente, se você não quisesse fazer nada, entre aspas assim, porque eu não sei como é que é, mas na matemática em geral você não tem que exibir as coisas, você tem que dizer que elas existem. Eu poderia assim dizer, existe uma base que eu não sei quem é, de autovetores, que eu não preciso saber quais são, mas eu sei que a matriz nessa base, eu vou calcular, tá? Mas eu vou só para não existe uma base. Porque assim, né, algumas situações, né? Você não precisa. Só precisa provar que existe. Existe uma base beta de tal que isso aqui nessa base é a matriz 1, 0, 0, menos 2. Ok? A essa base você tem que calcular os autovetores. Aquela continha mais chata. Eu sei que é base por quê? Porque como os autovalores são distintos, eu sei que eles são LI, tá? Os autovetores associados a eles são LI e dois vetores LI no R2 já formam a base.
Vocês querem que eu volte, suba aqui, né? Sempre funciona, não, tá? Porque, como eu falei, nem toda matriz... Por exemplo, se você tiver... A multiplicidade for 2, se você não encontrar vetores distintos, autovetores distintos, não adianta, tá? Ok. Só que eu não fiz o cálculo aqui, né? Porque esse cálculo aqui é muito, entre aspas, é mais simples, né? Agora, por que essa matriz é essa desse jeito? É a matriz de mudança de base, né? Mudança de base não, na matriz na base do... Vamos lá. Mas vocês entenderam mais ou menos? Se eu tenho uma matriz, vamos supor, eu tenho um operador de R3 e R3. Se eu calculo os autovetores, os autovalores, se eles forem distintos, automaticamente os autovetores formam uma base. E a matriz daquele operador na base dos autovetores é a matriz diagonal, cuja diagonal são os autovalores encontrados. Tá? E ela é semelhante à matriz inicial, com aquela definição. Em geral, esse argumento que eu vou comentar aqui, ó. Aliás, tem um corolário antes, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo recortar ele. Deixa eu tirar uma assim em geral aqui. Por que não tá, meu? Ah, deixa. Corolário aqui. É o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Se V é um espaço vetorial de dimensão n, e T é um operador linear que possui n autovalores distintos, então V possui uma base cujos vetores são todos os autovetores de T. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Primeira coisa, se eu pego dois, se eles são distintos, os autovetores associados a eles são LI, não é verdade? Ok? Então, se eu tenho N autovalores distintos, os N autovetores associados a esses N autovalores serão LI. Tá? Isso, como a dimensão é N vetores LI no espaço de dimensão N, eles vão formar uma base. Tá? É exatamente o que está aqui, ó. É porque eu acho que falando fica mais fácil do que aqui, né? Ó. Se um espaço vetorial de dimensão n e t, se V é um espaço de dimensão e t é um operador linear que possui n autovalores distintos, ou seja, os n autovetores associados a esses n autovalores distintos serão LI, tá? Logo formarão uma base. Então V possui uma base cujos vetores são todos autovetores de t, ok?
Eu vou tentar a última vez coisada aqui, senão vai ficar só a explicação e aí... É aqui, vamos lá. Chega. Então tá bom. Comentário aqui. Mas vocês entenderam, né? Basta. É que nem o professor Girafales. Oi? Você quer o final daquele anterior, né? Do corolário? Não, não ficou bom não. Deixa eu... Alt. Será que dá para sempre encontrar uma base de... Não, assim, não dá, né? Mas seria interessante quais são aqueles operadores em que eu já, só o fato deles satisfazerem a propriedade, eu já sei que os autovetores deles já vão... Né? Se vocês terminarem de copiar aí, a gente... Vou passar para um outro livro. Vixe, caiu a internet. Não, aqui tá, né? É bambu, Ah, mas gente, assim... Eu tenho preguiça dessas coisas. Você não tem o que fazer, assim... Não. Mas hoje tá tirando, todo mundo bambu. Eu passei lá do lado, tá. Mas, claro, né? Não tem tanto lugar sem fio pra você botar um bambu, não. Hã? O pior é que, assim... se a pessoa se atrapalhasse sozinha, não falava nada. Mas tanta gente se prejudicou com falta de energia, não dá, gente. Cadê, gente? Eu fui aqui de aula, 10 artigos, o professor fez da aula. Tem um teoremazinho aqui, ó. É só a título de curiosidade, tá? Tem um teorema aqui. Ó, capítulo 10 aqui. Deixa eu ver. Ó, operador da dimensão da deixa base normal. Que a minha pergunta foi o seguinte: quando é que seria interessante se eu soubesse de uma classe de operadores em que os só o fato deles, porque imagina o seguinte, não é muito trabalhoso você ficar provando que os autovetores imagina que ele tem dimensão n, eu vou ter que calcular esses n autovetores e provar que eles são distintos, né? Tem um teorema que é o seguinte, é espectral, para todo operador autoadjunto, que é um operador linear que, enfim, no espaço vetorial de dimensão finita, munido de produto interno, existe uma base ortonormal formada por autovetores de A. Ou seja, esses operadores autoadjuntos, automaticamente, só porque ele é autoadjunto, ele, vamos supor que é autoadjunto no Rn. Não, eu já garanto que ele
tem uma base de autovetores desse operador, só porque ele é autoadjunto, tá? Autoadjunto é um operador que satisfaz isso. Isso é só curiosidade, tá? TW, assim, satisfaz essa propriedade onde isso aqui é o produto interno. Tem nesse livro também, acho que é o capítulo 13, mas ele fala muito... Mas assim, se o operador falta adjunto, porque como eu falei para você, na matemática às vezes basta que você prove que exista, você não precisa exibir aqueles autovetores e autovalores não. Então se ele falta adjunto, existem autovetores, acabou. E aí eu não preciso saber quais são esses autovetores. Isso meio que generaliza a pergunta que eu falei ali, né? Aliás, meio que responde esse teorema espectral. Ok? Então vamos lá agora para a normalidade, né? Então, deixa eu pegar uma questão aqui. No primeiro exercício, ele diz assim, ó, que eu falei também na anterior, tem matriz que você não consegue diagonalizar, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas tem matriz que é suficiente colocar elas nesse formato aqui, esse tipo de bloco, que chama matriz de Jordan. Ela não é diagonalizável, mas ela tem uma diagonal ali, tá? Ela meio que é uma parecida. E essa aqui já ajuda. Ó, então vou só colocar a definição e aí a gente vai fazer um exercício do que é justamente o que eu estou fazendo aqui. O que é uma matriz ou um operador diagonalizável é quando você encontra essa matriz. Ó, definição, ST é um operador. Isso aqui eu vou escrever. Se T é um operador linear, seja T linear. Aí dizemos que T é diagonalizável. Se existe uma base de V cujos elementos, perdão, são auto ok? Então, você já tem que depois dessa definição, né? Ela é diagonalizável se existe uma base de V cujos elementos os elementos da base são autovetores de V. Aí a pergunta, aquele teorema, ele basicamente responde: qual é a classe em que de operadores diagonalizáveis? Autoadjunto. Porque você consegue uma base cujos os elementos da base são autovetores daquele operador. Mas aí, isso a gente não vai comentar. Aí, por exemplo, para a gente aqui, dizer que é diagonalizável não é fazer um cálculo e ver se os autovalores são distintos ou não, tá? Se eles forem distintos, já é. Se não for, pode ser que seja, porque depende da estrutura. Se não for, como tem um exemplo lá, ele dá dois exemplos aqui no livro. Um
que o operador, eu quero que vocês deem uma lida nele. Eu vou escrever aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui. Esse aqui. Então, seja T, ó. É melhor, eu vou comentar por cima, mas eu quero que vocês leiam. Sejam T de R3 em R3. Tal que a matriz desse operador é 300, 3 menos 3. E aqui, menos 4. Pronto. Essa matriz aqui, ou esse operador, ele tem dois autovalores. Ou então, assim, um com multiplicidade 2 e outro com multiplicidade 1. Só que, mesmo não tendo, os três não sendo distintos, você consegue diagonalizar. Ou seja, você consegue 3 vetores LI, diagonaliza. Aí ele também dá outro exemplo de um outro operador do mesmo estilo, só que dessa vez não dá para diagonalizar. Então, esse aqui é o exemplo. Ele não coloca aqui, eu vou só colocar a página aqui para vocês. 204. Então a gente vai comparar esses dois exemplos, tá? Então, primeira coisa, os autovalores desse aqui. Três menos lambda, menos 3, menos 4, 0, 3 menos lambda, 5, 0, 0, menos 1 menos lambda. E aí? Então eu tenho, entre aspas, eu tenho um autovalor, que é o 3, que ele tem multiplicidade 2, e o outro é o menos 1, que ele tem multiplicidade 1. Aí, assim, associado a esses dois autovalores, eu consigo encontrar os autos. Eu não vou fazer esse cálculo não, tá? Só para... Porque senão vai ficar muito chato. Mas eu consigo encontrar desse aqui. Na aula de exercício eu vou fazer todos os cálculos, né? Mas assim, pra gente não... Desse aqui eu consigo encontrar um autovetor, que é esse, deixa eu só olhar aqui. Menos 1. Ah, vamos fazer esse daqui, né? Só pra dizer que eu não fiz nenhum. Vamos lá, ó. Só pra... Eu vou fazer um que é repetição, os cálculos é repetição. Então pega a matriz ali, ó. Então a matriz aplicada, lembrando, tem que calcular o T de V igual a lambda V, né? Ou seja, o T é a matriz, às vezes o vetor x, y, z. Aí vai ter que dar menos 1, que é o vetor. Ok? Aqui fica fácil, porque é uma matriz triangular, né? E aí fica muito bom. Menos x. E aí ficar menos z, né? Menos z. Deixa eu
Pronto, ficou melhor assim. Menos z igual a menos z, fica z igual a z. É a variável independente. Aí eu posso isolar isso aqui, ó. Por exemplo, desse segundo aqui. Eu vou ter... Ou melhor é y, né? Porque o z eu não sei, né? E aí depois você substitui aqui. Então, 3x menos 3 vezes então ficou 4x, né? Aqui vai ficar mais, mas quando eu colocar para o outro lado vai ficar menos 15. Eu já fiz esse cálculo aqui. Parecido. Esses cálculos são tão parecidos que parece que eu faço sempre a mesma coisa. Oi? Oi? Pegar o quê? Ah, pode. Pode. Aí fica... Tá faltando um Z não aí? Menos 4z. Verdade. Não, ele não é importante não. Como não, né? Se ele tá aqui... Prestável. Não serve pra nada esse menos 4z. Eu botei duas implicações aqui. Nada a ver. Então 4z... Agora sim, x vai igual. Aqui, e aqui não tem nada a ver esse 3 aqui, né? Fica assim? Que é menos por menos mais, né? Aí 16 fica menos... É, também. Ficou 1, ficou menos aqui, né? Sim? Não, vai ficar mais, porque aqui fica menos que você passar. É verdade. Aqui não tem nada a ver. Na verdade, vou colocar assim 1 sobre 16. Então, qualquer vetor desse formato é um autovetor. No caso do livro aqui, ele pegou z igual a 16. Né, ó. Para dar esse vetor aqui, ele pegou z igual a 16. Aí fica o autovetor z com esse aqui 1. Aí vai cancelar, vai ficar 4, né? Vai ficar 20. Por isso que esse aqui ele botou como um autovetor, tá?
E aí os outros acho que são a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. É esse aqui mesmo que eu peguei. Isso aqui, ó. Tá, o outro que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o fato é, esse aqui você consegue 2 vetores apenas. Como são só 2, aí ele não é diagonalizável, tá? Só que o outro exemplo que tem no livro são 2 vetores, aliás, são 2 autovalores, só que eu consigo encontrar 3 autovetores distintos. E aí, aí vão formar uma base. Apesar de só ter 2 autovalores. Esse aqui tem 2 autovalores, e aí você só consegue 2 autovetores, porque que são LI, né? O outro cálculo é a mesma coisa, tá? No lugar de lambda aqui menos 1, você coloca lambda igual a 3 e faz essa mesma conta. Vamos fazer um exemplo aqui desses. Esse aqui é a aula que vem. Prova, né? Ó, os exercícios. Eu vou excluir alguns aqui. Tem uns que. Olha, entre os operadores, esse aqui basicamente ele pede para você olhar no capítulo 6, os 8 a 18. Deixa eu olhar aqui. 8 a 18 não. 2 a 8. Vamos pegar um chatão logo aqui para acabar com tudo. O número 7. O operador não, mas ele, perdão, é de R4 em R4, dado por isso aqui é um exercício, é o exercício lá proposto. X, y. Não, ele só não é difícil não, porque vai virar uma. O que eu tenho que fazer? Calcular os autovalores, né? Primeiro, a matriz na base canônica, mas ela é fácil, porque vai zerar a maioria do 1, né? É tudo 1 aqui, vai ficar. 0, 1. É isso, né? Aí é só pegar a transposta dessa confusão aqui, que vai ficar, os coeficientes serão esses aqui. Então a matriz um. Ai. Zero, zero, zero.
Tá certo, né? Tá vendo? Aqui é linha, virou coluna. Ok? Aí eu calculo os autovetores. É que vai ser fácil porque é triangular. Você já pode até dizer que são 4 vezes 1 aqui. A parte chata vai ser os autovetores, né? Que, por exemplo, o det dessa matriz aqui vai ser simplesmente o det da matriz 1 menos lambda 0, 0, 1, 1 menos lambda 0, 0, 1, 1. Então o det é só isso aqui, ó. Você pegar isso aqui, tá? Aí o p de lambda, né, que é o polinômio, vai ser o menos lambda. Por exemplo, se fosse complexo, né, daria para... porque como é real, também tem a questão disso. Mas vocês entendem esse cálculo aqui, né? Não fica grande, não fica ruim porque é triangular. Agora o chato é encontrar o autovetor. Nem chato também, ó. Dá pra fazer. Porque ele é triangular. Você pega lá, ó. Isso aqui tem que ser igual a x, y, zw. Porque o alto valor aqui é 1, tá? Aí você tem x igual a x, já de cara aqui, ó. X igual a x. X mais y igual a y. X mais y mais z igual a z. X mais y mais z mais w igual a w. Aí você pode tudo colocar em função de x, né? O x aqui vai zerar, né? Ó. Aqui zera. Aí zera no x. Vai zerar o y também, porque esse aqui some, né? Aí o z cancela. Aí aqui zera, zera. Vai zerar quem? Zera o z, né? E o w fica só, né? Fica sem nada. Ficou... Então, qualquer vetor da forma 0, 0, 0, 1 é autovetor. Provavelmente você nunca consegue tirar... Desses vetores aqui, você nunca consegue tirar 4 vetores LD. Perdão, 4 vetores LI, tá? Ou você consegue? Não, né? Não. Então, por isso que não é diagonalizado, tá? Porque assim, mesmo que os autovalores não sejam todos extintos, se você conseguir combinar, então chutar os valores para que você consiga a quantidade de vetores que você quer, dá certo. Se não, ok?
Então ele não é diagonalizável. Tem um exemplo aqui, ó, que é do livro, eu quero que vocês leiam. É esse aqui. A diferença desse aqui para aquele anterior que eu coloquei é só que aqui é um zero. Ó. Esse aqui é o exemplo resolvido do livro. Ó. Você pega essa matriz aqui e no lugar desse menos 3 você coloca um zero. Ó. Aqui, tá? É a diferença só isso aí, ó. Menos... Só que eu vou deixar isso vocês lerem esse aqui, tá? 3, 5, menos 1, tá vendo? Mesma coisa. Aí, essa daqui você também consegue encontrar dois autovalores. É a mesma coisa, 3 e menos 1 é o mesmo cálculo. Só que esse aqui tem multiplicidade 2, só que acontece. Quando eu vou tentar calcular, encontrar um autovetor dele, eu não vou encontrar a solução, mas eu vou encontrar dois entre aspas, autovetores, só que eu consigo combinar para que apareçam 3, tá? Eu consigo dois aqui, porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, no anterior, esse aqui, ao resolver esse sistema aqui, ó, eu sou forçado a chegar nessa solução, eu chego aqui, e a partir daqui eu não consigo extrair 4 autovetores distintos. Aqui não, aqui a multiplicidade é 2, mas ao tentar calcular o autovetor correspondente ao autovalor 3, eu consigo encontrar dois autovetores LI. Aí com esses dois aqui, mais esse aqui, aí eles vão formar uma base. Então mesmo ele não tendo três autovalores distintos, eu consigo, mesmo assim, encontrar uma base, tá? É o exemplo, e depois vocês dão uma lida. Ok? Não é difícil, gente. É só calcular os autovalores. Se eles forem distintos de cara, já é diagonalizável, tá? Se não forem, aí... No caso aqui, ó. Não é distinto. Mas aí, mesmo assim, ao resolver, eu não chego em lugar nenhum. Quando não é distinto, aí você tem que fazer o cálculo. Ok. Acho que por hoje é só isso, viu?